finalmente, a última dica, a dica 20, que fala de transferência de local de trabalho. Primeiro, letra A. Não esquece, transferência é aquela que resulta necessariamente na mudança de domicílio do empregado. Mudança de domicílio. Se não houver mudança de domicílio, nós chamamos remoção. Transferência e remoção correspondem numa alteração de local de trabalho. Só que na transferência, essa alteração faz com que o empregado tenha um novo domicílio. Na remoção, não, ele continua morando no mesmo lugar, mesmo diante da alteração do local de trabalho. Transferência, que é aquela que resulta necessariamente na mudança de domicílio do empregado, ela pode ser unilateral em dois casos. Em dois casos, o empregador poderá transferir unilateralmente o empregado. Em dois casos. Vamos lá? Se a transferência resultar de necessidade de serviço ou de fechamento do estabelecimento. Memoriza. Necessidade de serviço ou fechamento de estabelecimento. Nesses dois casos, a transferência poderá ser unilateral. No fechamento do estabelecimento, é o único caso que se aplica ao dirigente sindical, titular ou suplente. Único caso. E a súmula 43 destaca que a transferência que não estiver baseada em necessidade de serviço, estiver baseada numa perseguição, numa punição, não há necessidade de serviço. Nesse caso, a transferência é abusiva. Súmula 43 do TST. E sendo abusiva, o empregado poderá propor uma reclamação trabalhista e obter, em sede de antecipação de tutela, uma liminar para sustar aquela transferência. 659, nono inciso, CLT. 659, inciso 9, CLT. Voltemos aqui. Artigo 469, súmula 43, abusiva a transferência que não esteja baseada em necessidade de serviço. Artigo 543, que veda a transferência do dirigente sindical. Porque a transferência do dirigente sindical o impede de representar a categoria naquela base territorial. Exceção, súmula 369, exceção, súmula 369, transferência por fechamento do estabelecimento. Fechando o estabelecimento, súmula 369, fechando o estabelecimento, não há mais categoria, o dirigente sindical poderá ser transferido para outra localidade. OJ 113, artigo 470, OJ 113, SDI 1. Adicional de transferência, de quanto é? Mínimo 25%. Parágrafo 3º do artigo 469. Parágrafo 3º do artigo 469. 25% é o adicional de transferência. Quando é que ele é pago? Quando a transferência for provisória. OJ 113. É pressuposto para a percepção do adicional de transferência a provisoriedade da transferência. Não importa o cargo do empregado, não importa a função que ele exerce. Se for transferido provisoriamente, recebe adicional, 25%. Se for transferido definitivamente, não recebe adicional. E, finalmente, o artigo 470, que fala das despesas resultantes com a transferência. Cabe ao empregador arcar com as despesas resultantes da transferência. Não estou falando mais do adicional. Estou falando de despesas como transporte, rescisão antecipada de contrato de locação, contrato de aluguel. Todas as despesas que têm um nexo causal com a transferência serão pagas, serão arcadas pelo empregador. Afinal de contas, é ele quem assume os riscos do negócio. E isso não tem nada a ver com provisoriedade. Seja a transferência provisória, seja definitiva, as despesas serão assumidas pelo empregador à luz do artigo 470 da CLT. Aqui comigo? Bom, foram muitas dicas, muitas observações. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu sei que em alguns momentos
Eu fui bem rápido, bem célere, né? Afinal de contas, eu também estou cansado, exaurido, né? Mas vocês aproveitam aí no online, dá uma pausa, anota, dá uma pesquisada no artigo, dá uma reforçada na OJ, principalmente nessas últimas alterações que geralmente a FGV explora, tá? Muito bem. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Eu desejo, né, uma prova muito boa para vocês, né, e que venha com a aprovação, né, para que vocês possam enfrentar a segunda etapa desse exame de ordem, um exame tão difícil, né, que exige tanto do bacharel. Tá bom? Toda a sorte do mundo, né, a luz divina, né, que atinja vocês, que paire sobre vocês no momento, fazendo com que todo o conhecimento aflore, e venha naquela hora decisiva e que vocês obtenham a aprovação. É o meu desejo, de coração. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.